Saindo do Cativeiro, por L.H. Goes. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Hebreus capítulo 4, versículo 8. Este versículo do livro de Hebreus faz referência ao Salmo 68, versículo 18, que exprime exatamente a mesma coisa. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É uma declaração da vitória de Deus sobre o pecado e a morte. Aqui, o verbo subir se refere à ascensão de Jesus Cristo aos céus após sua ressurreição. A frase levou cativo o cativeiro é uma referência à vitória de Cristo sobre Satanás e o cativeiro do pecado. Satanás é o autor do pecado e da morte, e ele havia escravizado a humanidade. Mas através da morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi derrotado e o pecado foi vencido. A expressão "deu dons aos homens" é uma referência aos benefícios que Cristo trouxe à humanidade através de sua morte e ressurreição. Esses benefícios incluem a salvação, a remissão dos pecados, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Este versículo do Salmo 68 celebra a vitória de Deus sobre o pecado e a morte. Essa vitória foi alcançada através da ascensão de Cristo aos céus, e ela traz benefícios inestimáveis à humanidade. O crente precisa ter a compreensão de que a fé é o alicerce da sua vida cristã. É através dela que nos relacionamos com Deus, que aceitamos a sua salvação, que vencemos o pecado e que alcançamos as suas bênçãos. Ela nos permite acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando não as podemos ver ou tocar. É o que nos dá esperança nos momentos difíceis e nos capacita a perseverar no caminho de Deus. É uma dádiva de Deus, mas também é algo como uma musculatura que devemos exercitar. Podemos fazer isso estudando a palavra de Deus, orando e vivendo uma vida de obediência a Deus. Quando o Filho de Deus tem sua caminhada cristã alicerçada na fé, é que ele pode ter certeza de que Deus o guiará e o abençoará. O autor de Hebreus faz uma declaração da importância da fé na vida cristã. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Este versículo nos ensina que quem se aproxima de Deus precisa crer que ele é galardoador dos que o buscam. Isso significa que Deus é fiel às suas promessas e que ele recompensa aqueles que o buscam com fé. Podemos apresentar, através de uma comparação, as diferentes formas pelas quais as áreas de cativeiro estão distribuídas no reino espiritual do inferno, por intermédio da história da promessa divina de uma terra chamada por Canaã. A história de Canaã é uma história de conquista, mas também é uma história de libertação. O povo hebreu estava cativo no Egito, mas Deus prometeu-lhes uma terra que manava leite e mel. Para conquistar essa terra, eles precisavam lutar contra os cananeus, que eram um povo forte e poderoso. Essa representação pode ser aplicada à nossa vida espiritual. Todos nós nos encontramos cativos em algum sentido. Muitas vezes cativos a um determinado pecado, a doença, a pobreza, a depressão, etc. Mas Deus nos prometeu uma vida de liberdade. Para conquistar essa liberdade, teremos que lutar contra as forças do mal que nos escravizam. Podemos representar 3 formas de áreas de cativeiro na história de Canaã. O Egito representa o mundo do pecado e da morte. É o lugar onde estamos cativos antes de sermos salvos por Jesus Cristo. Os cananeus
Os cananeus representam as forças do mal que nos escravizam. São as forças que nos impedem de viver uma vida de liberdade em Cristo. A terra de Canaã. A terra de Canaã representa a vida de liberdade em Cristo. É o lugar onde podemos desfrutar das bênçãos de Deus. A caminhada dos israelitas em direção a Canaã pode ser vista como uma jornada de libertação. Eles tiveram que enfrentar muitos desafios ao longo do caminho, mas Deus os ajudou a vencer. Da mesma forma, nós também enfrentamos muitos desafios em nossa jornada rumo à liberdade em Cristo. Mas Deus está conosco e nos ajudará a vencer. A história de Canaã é uma história de esperança. Ela nos mostra que Deus pode nos libertar de qualquer cativeiro. Essa é a história da promessa de Deus a Abraão e é uma das mais importantes da Bíblia. Ela nos mostra o amor e a fidelidade de Deus, bem como o seu plano para a humanidade. A promessa de Deus a Abraão foi feita quando ele ainda vivia na Mesopotâmia. Deus lhe disse que ele seria o pai de uma grande nação e que sua descendência herdaria uma terra que mana leite e mel. Essa terra era a Canaã, uma terra fértil e abundante. Abraão acreditou na promessa de Deus, mesmo quando parecia impossível. Ele deixou a sua terra natal e partiu para Canaã, onde viveu como nômade por muitos anos. Após a morte de Abraão, a promessa de Deus foi passada para seus descendentes, incluindo Moisés. Moisés liderou os israelitas para fora do Egito e os levou para Canaã, onde conquistaram a terra prometida. A conquista de Canaã foi um momento de grande alegria para os israelitas. Eles finalmente haviam alcançado a terra que Deus lhes havia prometido. A história da promessa de Deus a Abraão é uma história que nos inspira a viver uma vida de fé e esperança. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Este versículo de Gênesis é um chamado de Deus a Abraão para uma jornada de fé. Abraão era um homem rico e bem-sucedido na Mesopotâmia. Ele tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar: uma família, uma casa, uma terra próspera. Mas Deus o chamou para deixar tudo isso para trás e viajar para uma terra desconhecida. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou em Deus. Ele acreditou que Deus tinha um plano para ele e que ele seria abençoado por seguir a sua direção. A jornada de Abraão foi uma jornada de fé e obediência. Ele enfrentou muitos desafios ao longo do caminho, mas ele perseverou na sua fé em Deus. Abraão é um exemplo para todos nós. Ele nos mostra que Deus pode nos chamar para uma jornada de fé, mesmo quando não sabemos para onde estamos indo. Passando-se anos, encontramos em Josué a pessoa que leva o povo israelita a tomar posse da terra prometida. Agora, de posse da promessa, se faz necessário retirar os inimigos que habitavam em Canaã. Todos eles estavam protegidos por grandes muralhas e se apresentavam para Josué como enormes fortalezas edificadas de uma forma que pareciam intransponíveis. A conquista da terra prometida foi um evento importante na história do povo israelita. Após 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas finalmente chegaram à terra que Deus havia prometido a eles. Todavia, a conquista não foi fácil. Os cananeus que habitavam a terra eram um povo forte e poderoso. Eles estavam protegidos por grandes muralhas e fortalezas que pareciam intransponíveis. Josué, o líder dos israelitas, era um homem de fé.
ele confiou em Deus para ajudá-lo a conquistar a terra. E Deus cumpriu a sua promessa. Sob sua liderança, os israelitas conquistaram todas as cidades cananitas. Eles derrubaram as muralhas e as fortalezas e expulsaram os cananeus da terra. A conquista de Jericó foi o primeiro passo na conquista da terra prometida pelo povo hebreu. Jericó era uma cidade fortificada, com uma muralha alta e resistente. Os cananeus, que habitavam a cidade, estavam determinados a defender sua terra. Como os israelitas não podiam escalar a muralha e os cananeus estavam determinados a defendê-la, então a conquista de Jericó era um desafio aparentemente impossível. Porém, Deus mostrou aos israelitas que Ele estava com eles e que os ajudaria a vencer esse desafio. Josué, o líder dos israelitas, recebeu uma ordem de Deus para conquistar Jericó. Deus disse a Josué que ele não precisaria usar armas ou estratégias militares para conquistar a cidade. Deus mesmo iria derrubar as muralhas de Jericó. A estratégia de Deus para a conquista de Jericó era simples, mas eficaz. Eles deveriam marchar em torno da cidade durante 7 dias, tocando trombetas. No 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes ao redor da cidade. E então, os sacerdotes tocariam as trombetas com força. Josué confiou na orientação de Deus. Ele sabia que aquilo que se apresentava como a vontade de Deus jamais iria conter falhas. Ele também sabia que Deus sempre daria as melhores instruções. Aqui, nos deparamos com um princípio muito importante: confiar em Deus. A confiança em Deus é um caminho para a vitória. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Josué, capítulo 6, versículo 16. Josué foi obediente até a última ordem de Deus, e através da obediência ao que Deus havia orientado, eles presenciaram a grande muralha da fortaleza de Jericó caindo. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Josué, capítulo 6, versículo 20. Grito algum pode derrubar uma muralha. A obediência a Deus é o que faz com que o milagre se revele, pois ela está intrinsecamente ligada à fé. A obediência a Deus gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus e obedecemos à sua vontade, presenciamos a ocorrência do milagre naquilo que nos parecia impossível. Ainda nos dias de hoje, precisamos ouvir a poderosa voz de Deus para que sejamos vitoriosos em qualquer batalha. Essa voz continua quebrando muralhas, derrubando fortalezas e libertando pessoas do cativeiro. A severidade de Deus é a sua justiça e retidão. É a sua disposição de punir o pecado e o mal. A severidade de Deus é um aspecto importante da sua natureza, pois mostra que Ele é um Deus santo e justo. Pense nisso. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, https://www.youtube.com/Luiz Arley Góes 821.